Fala, Supers! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Seacast. Meu nome é Álvaro Negreiros e, como vocês sabem, nessa temporada a comunidade invadiu o podcast. E meu objetivo aqui é trazer história de empreendedores do nosso ecossistema e de fora do ecossistema, justamente para ajudar a vocês a virarem a chave nesse quesito de serem empreendedores ou não. Justamente por conta disso, hoje eu convidei a nossa amiga Iliane. Iliane, eu conheci ela na época do Dream Cap, que eu tinha um delivery de bebidas aqui em Natal. É um iFood da cachaça, digamos assim. E no meio da pandemia, a gente se conheceu virtualmente para trocar ideias de como melhorar nossas operações. E aí a gente estabeleceu longas amizades desde então em relação a essas dicas, em relação à logística, em relação a como melhorar nosso networking, em relação a eventos, e viemos trocando desde então ideias nesse assunto. E, enfim, já ela vai falar um pouquinho sobre ela, mas eu queria falar um pouquinho agora sobre nossos patrocinadores. Nossos patrocinadores, o C-Hub, que é onde esse podcast está sendo gravado, né? A Poti Ventures, que é uma Venture Builder aqui em Natal, que é liderada por Guilherme. O Mário Vitor, que é o nosso editor aí, muito obrigado, o Mário da Voxal de Mídias. E a B2 Beat, que é a minha empresa, né? Uma das melhores software houses aqui em Natal, digamos assim. E, enfim, sem mais delongas, assim, eu queria dar aqui a voz aqui à Iliane para ela falar um pouquinho sobre ela, assim, do background dela, de onde ela vai, para onde ela vem e nos apresentar. Iliane, com você, quem é a Iliane? Antes de dizer quem é a Iliane, eu vou ter que te corrigir. A gente não se conheceu na pandemia não, querido. Foi não? Foi antes, na pandemia eu já tava saindo da Bi. Ah, foi? Foi onde? Foi. Não, a gente se conheceu por conta da Bi. Mas ainda tava em Salvador, foi em 2019. Verdade. Ainda não existia pandemia não, eu fiquei tipo assim, pandemia? Quê? Verdade. Olha, minha memória é meio ruim, mas ótimo que a gente faz as coisas ao vivo mesmo. já combinei até com a Eliane, pode desmentir aqui. Pode desmentir, ele falou que podia, então tá aqui quem fala. Bom, antes de tudo, Iliane é moçoroense, né? Nasci em Mossoró e tem 3 anos que eu moro aqui em Natal. Vim para Natal por conta da Bi Delivery, que provavelmente vocês conhecem. É uma startup que trabalha com entregas em todo o Brasil. Hoje eu estou na Rejuve, que é uma clínica de estética, e antes disso eu estava na Crisálix, que é uma multinacional que atua com tecnologia de realidade virtual e realidade aumentada para cirurgia plástica e dermatologia. Acho que é isso. Legal. Iliane, vamos lá. Eu gosto sempre aqui no meu podcast de levar um pouco do passado do empreendedor, do presente e do futuro dele. Esse primeiro bloco aqui a gente trata um pouquinho do passado, né? Me fala assim, como é que você começou no mundo do empreendedorismo? Foi estagiando? Foi uma indicação de emprego? Foi fazendo favor para alguém? Eu mesmo já contei no meu primeiro podcast, né, que eu acredito muito nesse negócio de geração de valor. Eu mesmo comecei trabalhando de graça para um amigo meu. E, enfim, como é que você entrou nesse mundo do empreendedorismo? Iliane, como você começou no mundo do empreendedorismo? Vendendo dindim gourmet. Vendendo dindim gourmet? Juro! Loucos por dindim, o Moçoroense aí vai lembrar. Eu comecei a fazer sobremesa. Na verdade, na época, eu fazia cursinho pra medicina. Legal. Eu sempre disse que queria ter uma clínica e hoje eu tenho. É muito engraçado porque, assim, eu não formei em medicina. Eu dizia que eu ia formar em medicina e ia ter minha clínica e meu hospital. Eu não formei em medicina, nem cursei. E hoje eu tenho uma clínica, assim, por outros motivos. Mas a vida foi me levando pra isso, né? E quando eu fazia cursinho, eu sempre procurava uma forma divertida de estudar. Aí foi quando eu fiz o dindim, foi uma receita assim que eu encontrei na internet, modifiquei um pouco e postei no Instagram. Gente, isso em 2016. Tudo mato. No mato do Instagram. Tudo mato. E as pessoas começaram, que não existia nem stories, tá? Era feed. Era feed, tá, gente? Eu lembro disso. E a gente colocava o nosso dia no feed. Era pior do que é hoje, né? Enfim, aí as pessoas começaram, eu quero, aí eu fiz... Putz, eu poderia vender. Minha família não é de classe alta, né? Então eu fiz, eu poderia vender, ajudar minha mãe. E deu muito certo. Deu tão certo que eu fiquei sem tempo pra fazer cursinho. Na época que eu fazia cursinho, eu fiquei sem tempo total. A gente passou a vender em vários pontos de venda da cidade. A gente chegou a ter 9 a 11 pontos de venda, dependia da época. A gente vendia em postos de combustíveis, nas
conveniências, Poxa, em restaurantes. vai ter distribuição, então. Os Bambinos, quem é de Mossoró sabe que é um bom supermercado. Sei! Pô, lembra agora, A é gente uma hambúrguer vendia- gigantesca, né? A gente vendia no Bambinos lá. Tipo, não era a gente, eles revendiam, no caso, né? Bambinos, deixa eu ver aqui. Eu não tô fazendo propaganda não, tá? Mas eu sou muito fã daquele que é ali na Prudente, esqueci o nome agora. Que Tem Bambinos na Prudente. Não, na Prudente aqui na... Ah, tá. Não. Natal, porque ali tem- feita loja de carro, qual é o nome? Big Bug do João. Big Bug do João, esse mesmo. É tipo Big Bug do João de Mossoró, né? Ei, meu filho. Bambinos tem sushi, tem tudo que você quiser. Ah, olha aí, meu Deus, desculpa. Bambinos, sério, tinha rodízio de sushi, rodízio de pizza, tudo você imaginasse Eu tinha lembro lá que dentro do tinha um Bambinos. hambúrguer gigantesco. Foi o desafio do meu primo, assim. Era o tamanho de um prato o hambúrguer. Tinham várias unidades do Bambinos lá. Enfim, a gente vendeu lá, A gente... Vocês têm noção, eu vendia até em Timbal, que era a praia, a cidade vizinha. Uhum. Tinha a barraca do Juscelino lá, que era uma barraca mais premiumzinha na época. Uhum. Aí eles me faziam eu fazia uma quantidade mínima, tipo, a partir de 500 dinins eu vou deixar. Uhum. Aí eles compravam 500, eu ia deixar, ia deixar. Pois é, foi assim que Ué. Eliane virou empreendedora. Legal. E assim, eu tenho que fazer essa piada, né? Porque Mossoró é muito quente e com certeza ia ser um produto must have, né? Pra Mossoró? você ter noção, a gente fazia também delivery na época, a gente fazia muita coisa ao mesmo tempo. Aham. Né? A gente vendia pra outros pontos, aí fazia delivery, fazia festa de aniversário, gente, personalizado. Sério? Sério. E tem Nossa. uma história muito legal nessa, porque eu pagava a gráfica, eu comprava muito adesivo, né? O dinheiro era todo bonitinho, ele tinha um adesivo, aí ensacava, tinha outro adesivo por cima, era Nossa. todo higiênico. E eu conseguia o adesivo na época a 9 centavos, Putz. certo? Sendo que qualquer outra pessoa que fosse fazer, no caso com demanda menor, era 40 centavos. Meu Deus, por que eu tô falando isso? Abrindo o jogo. Abrindo o jogo. E aí, quando eu ia fazer outro modelo personalizado, o dono da gráfica deixava pelo mesmo preço, sendo que eu cobrava mais caro. Eu cobrava o preço que seria o adesivo normal pra qualquer outra pessoa. Eu acho que é justo, mas negociação com ele. Eu acho justo, porque assim, eu só consegui o preço pelo... Porque ele tem, provavelmente, a margem dele, quando compôs esse preço, ele tem um preço do serviço do cara lá e negociar com uma nova pessoa, o cara não sabe como é que é o fluxo do trabalho dele e isso entra no custo. Se você já tem um canal de comunicação com o carinha da gráfica lá, tu já sabe, o cara gosta de receber assim, a gráfica, e não tem ninguém perde tempo com nada. E fora que era um outro desenho, então a gente personalizava realmente, tinha personalizado até com caricatura, que a gente fazia os linhas. Não, mas imagina, eu mesmo, por exemplo, eu contrato aqui na Biro, pra fazer um adesivo, eu tô me mudando agora, de sede agora. É engraçado que tipo, é do mesmo prédio para o mesmo prédio, mas tô me mudando. E aí tô refazendo os adesivos da porta, do elevador, essas coisas assim. E na Biro, tipo assim, eu já conheço o cara lá, tem no Instagram, ele nem é no Instagram. Mas você falou isso aí, eu me identifiquei, porque o cara já me conhece, o cara trabalha lá um tempão, eu já mando o formato que ele quer, eles falam, e aí, salve o orçamento, o cara manda o orçamento, eu paguei, 4 linhas a gente resolveu. Juro por Deus, depois eu mostro. Então, eu sei como é que funciona isso aí, é interessante Aí tem essa negociação, enfim, a gente chegava a vender só no delivery 200 linhas por dia. Vocês têm noção? Delivery. Legal. Pois é. Naquela época a gente já fazia eu mesma fazia tudo. Gente, eu não dormia. Tá, Nini? Fazendo din-din. Eu fazia din-din, eu entregava. Assim, minha família me ajudava, mas a maioria da parte, como o pessoal trabalhava fora, era eu fazia, eu entregava na outra cidade, eu voltava, eu negociava. Quantos din você vendia por mês? Eu só fazia. Chute ele. Não sei, 200, 300 por dia, né? 200 delivery, mais uns 100 de outros cantos. Caraca, então, boa. Era. É muita coisa, muito Nossa, lindo. a casa da minha avó, que na época a gente morava na casa da minha avó, e assim, eu recepcionava, eu não queria que ninguém se sentisse mal sendo recebido, então eu abria a porta da casa pra qualquer pessoa. Eu deixava a pessoa escolher o din-din lá na geladeira, então todo mundo sabia onde era a casa de Iliana, onde era a casa do Loucos por Dindins, e as pessoas mais desconhecidas possíveis entravam dentro da minha casa. Aí a gente passou os primeiros dias, né, e a gente começou, ei, vamos tirar a TV daqui da sala? Ei, vamos tirar isso daqui da sala? A casa ficou pelada, só tinha freezer na casa, porque qualquer pessoa tava ali dentro, era pedindo um assalto. Graças a Deus nunca ocorreu. Mas era isso. Assim que Eliane começou a empreender. Legal. E você falou uma coisa aí que já tem um gancho pro próximo assunto, né? Você falou delivery. Como é que você entrou na B-Delivery? Como é que foi isso? Porque assim, eu te conheci, você fazia, não vou falar o que era, eu falo, você era do corpo da B-Delivery, você trabalhava com a Você não B-Delivery. consegue dizer, né? De tanta coisa que Eliane O fazia. que você fazia lá e tal? Lembro que você tava na Bahia fazendo a implantação lá, né? A expansão Isso. lá.
E aí eu tava tirando dúvidas, pô, como é que eu posso melhorar minha logística aqui com o Dream Cap? Como é que eu posso recomendar o serviço da B-Delivery? Mas, assim, a gente já trocou aqui algumas palavras antes de gravar esse podcast, e aí você falou que já teve também uma franquia da B-Delivery, e o interior aqui eu até esqueci o nome. Fala aí de novo, pra explica essa história na da B-Delivery. A gente sai dos dindins. Aham. Tem a ver com os dindins, inclusive, né? Na época não existia iFood em Mossoró. Certo? E aí o que chegou primeiro foi a Delivery Much. Sim. Não sei se vocês conhecem. Conheço. Pronto. Que teve aqui em Natal, né? Mas pouca gente conheceu aqui em Natal. Eu conheço no interior. Do interior também? Eu conheci no interior. Pronto. Mas teve aqui em Natal. Eu até conheci o franqueado daqui. E ela ia chegar lá em Mossoró. E eu ficava... Gente, naquela época eu fazia esses 200 dindins. Claro que não eram 200 clientes. Era tipo 10 a 15 clientes que compravam 200 dindins ao total, né? Porque eu tinha pedido mínimo, enfim. Mas eu fazia esses 200 dindins no manual. Eu respondia cliente por cliente no WhatsApp. Então, você imagina... Tem qual sabor? Tem isso. Pode pagar assim, pode pagar assim. Aí começa a criar mecanismos, né? Entre aspas, automação pro cliente. É aquele grupo do WhatsApp que só tem você e tem uma mensagem lá. Né? Os dados da minha empresa. Tem um grupo da minha empresa que tá aí o meu sócio usa também esses dados, mas é o quê? É um grupo que você pega essa mensagem e repassa pra pessoa que tá perguntando, né? Isso. E aí eu ficava tipo, meu Deus, demora muito responder. Ou eu respondo os clientes ou eu faço din-din. E eu preferia aumentar a produção, né? Aí eu falei, nossa, tô perdendo muito tempo respondendo cliente. Aí eu vi que ia chegar a Delivery Much em Mossoró, mas não tinha iniciado. Aí eu mandei uma mensagem no Instagram deles, quero conversar com vocês. Aí a minha intenção de conversar com eles era pra botar o din-din pra lá, porque eu pensei, das duas uma. Ou eu consigo transferir o meu cliente hoje do WhatsApp pra lá e eu recebo o pedido pronto, que hoje acontece muito. É automação de pedidos, isso, né? Mas hoje já é realidade, ali a gente tá falando de 2016, né? Ou eu aumento minhas vendas, porque eu vou pegar o cliente dele também e vou aumentar minhas vendas. Minha intenção era uma, mas podia acabar ocorrendo outra, né? Certo. Aí eu fui me reunir com eles e o cara, na época, fez... Você fala tão bem, você é tão desenrolado, é você que é por trás do Loucos por Dindin, uma menina. Porque literalmente, gente, se hoje eu tenho cara de menina... Em 2016, eu era bem pior. Vocês já me conheceram uma mulher, né? Aí, ele fez, você devia ser franqueada. Você é tão desenrolada? Eu, franqueada. Aí, o que é que eu pensei? Poxa, eu trabalho muito, trabalho manual, pra fazer os dindins e ganho tanto. Aí, ele abriu alguns números pra mim, né? Eu fiz um percentual em cima de um sanduíche e tal. Não vou ter que fazer isso. Gostei. Vou ser franqueada. Aí, eu comprei a primeira franquia... A primeira franquia que eu tinha comprado, que foi a da Delivery Much. Eu vou perguntar aqui, porque eu sou um cara curioso e cara de pau. Quanto é que foi? Na época, eu não lembro se foi 20 ou 30 mil. Mas isso há muito tempo, né? Isso era a franquia Mossoró? Não, porque já tinha franqueado em Mossoró. Tá. E qual era a franquia de onde? Aí eu comprei Sobral. Eu entrei em contato com eles e a gente começou a pesquisar uma cidade que tivesse o perfil, que era de público universitário, que fosse perto... Mas assim, não era... Não era tudo o mesmo preço? Nem cheguei a questionar isso na época. Não, esse não foi o... Assim, poderia ser um problema, mas não foi, né? E que fosse o mais próximo possível. E aí Natal já tinha sido vendido, Fortaleza já tinha sido vendido, Mossoró, Campina Grande. Aí apareceu o Sobral, fizeram... Tu tem coragem de ir pra Sobral? Aí eu fiz... Vou. Onde é que é Sobral? Ceará. 500 quilômetros de Mossoró. Eu nunca tinha pisado na cidade. Eu simplesmente cheguei pra morar lá. Eu levei... Meu Deus. Eu levei o carro, um ventilador, uma mala de roupas e uma rede. Tô vendo aqui que é quente ainda, bem que você levou. É bem quente. No Google Maps já botou aqui, a temperatura estimada agora lá, 28 graus à noite, mano. É uma das cidades mais quentes do país. Papai. É tipo Mossoró. Pessoal, botei no Google Maps aqui, se vocês terem noção, parece aqueles cenas de Velho Oeste. Pelo menos no Google Maps. Não, respeita Sobral. Sobral é uma das cidades mais lindas, inclusive é a cidade de Belchior. Não. Isso não é Sobral, gente. Brincadeira, foi a primeira imagem que apareceu. Ó, que eu vou mostrar aqui. Ele ia apanhar. Parece, agora. Né? Não parece, mas enfim, foi a imagem que apareceu. Pedra da Boca lá, por exemplo, aqui na Paraíba, você bota Pedra da Boca, qual é o nome da cidade? Vem a ver, não, esqueci, não, Pacifica. Acho que é Pacifica, aqui do lado você passa a cidade. Não sei. Aí você bota Pacifica,
Aí aparece a primeira coisa, não aparece Pacifica, aparece a pedra da boca. Então, Enfim, e aí eu comprei a operação de lá, começou a crescer a operação, mas eu não tinha tanto capital, tive um problema com sócio na época, que inclusive virou sócio esse cara que tinha me convidado, enfim, ele virou meu sócio e não rolou, só eu tinha me mudado pra lá, enfim. Aí eu conversei com a franqueadora e eles fizeram, Eliane, você quer tocar a operação? Aí eu quero. Aí eles deram pra mim o outro percentual, fizeram uma negociação que tava com uns problemas financeiros lá com outro sócio. E eu fiquei com a operação toda pra mim. Só que eu não tinha mais capital pra investir, porque os din-dins nessa época eu tinha abandonado, tinha ficado com minha família, então as vendas tinham diminuído muito, né? E tinha todo o meu custo de morar fora. Sendo que nessa época eu fiz tudo que vocês imaginarem. Gente, eu não só dividia apartamento pra ser mais barato, eu dividi quarto com desconhecido, só pra vocês terem noção. Isso no interior? Lá em Sobral. Porque já imagina deve ser só uma barata. Assim. Não, é só pra... Ei, olha, Sobral tinha 2... Meu Deus, eu vou criar muitos inimigos. Sobral tinha 2 cinemas, Mossoró só tinha 1, tá? Sobral é uma cidade muito desenvolvida. Eu amo Sobral, sério. Ninguém tá criticando Sobral aqui, não. Enfim. Pode ir. Gente, sério, o centro de Sobral é todo de pré-moldado, não existe paralelepípedo lá. É uma cidade super desenvolvida, arborizada. Mas saindo do Rio Grande do Norte, eu não duvido que... É Ceará, né, gente? É Ceará. É uma cidade... Só o nosso interior mesmo, que as ruas da cidade são Faculdade de medicina particular, pública. É uma cidade muito boa. Mas enfim, vamos lá. Você tava lá com o Delivery Munch. Isso. Aí a gente começou a crescer lá. Porém, chegou um concorrente que provavelmente hoje você conhece. Mas eu conheci em 2017. Que foi o Ike Fome. Que foi comprado pela Magalu, né? Sim. Ano passado, eu acho. Não sei. Só que quando eu conheci, eles estavam iniciando. Inclusive, era até de Marcos, o franqueado lá na época. Gente boníssima. E qual era a diferença da Delivery Munch pro Ike Fome? Ou pelo menos era o que tinha na época, né? O Ike Fome fazia o marketplace, mas fazia também a entrega. Ele vendia e entregava. E a Delivery Munch só vendia. E na época eu não tinha capital para botar uma cooperativa. E eu sempre fui muito atenta aos concorrentes. Aí eu ficava pesquisando e encontrei a Bidelivery. Isso era um problema meu, inclusive, né? Foi o que eu falar com você. Eu tinha e tenho um delivery de bebidas aqui em Natal. E aí o problema muito sério é a logística, que a gente chama de last mile, né? O princípio de comércio. Isso. E assim, o Ike Fome conseguia fazer delivery de Subway, de McDonald's, que eram os restaurantes do shopping, que ele conseguia botar o motoboy e a gente não conseguia. Naquela época os restaurantes não tinham delivery, ele chegava lá e acionava. Então eles acabaram pegando mais restaurantes e aí o público foi migrando, minha operação foi caindo, eu ia falir, né? Aí eu comecei a pesquisar. De início eu vi a Bidelivery antes da Bia abrir, porque eles começaram a postar no Instagram. E por coincidência era de Mossoró e eu também era de Mossoró. E eu peguei e mandei uma mensagem pra eles. Descobri que era só um Uber de motos. Aí eu fiz, caraca, é isso que eu preciso. Aí eu esperei eles abrirem, isso foi em janeiro. Quando foi em fevereiro, eles abriram a operação. Aí em março, eu fiz, vamos pra uma reunião. Aí eu cheguei lá, eu fiz, gente... Aí eu fui pra Mossoró, de ônibus, 500 quilômetros, 10, 12 horas de viagem. Cheguei lá, na porta... A porta... Gente, vocês não têm noção do que era a Bi. Hoje a Bi, tipo, tem muitas salas, é tudo lindo, maravilhoso. Mas era uma salinha, assim, de 3 metros quadrados, no máximo. Uma mesa por cima da outra, com Thales, André e Luan lá dentro. Aí eu conversei com eles. Gente, eu quero uma franquia disso. Aí eles... a gente já tava querendo expandir e tal. A gente negociou o financeiro. Levei a franquia pra Sobral. E deu muito certo. Na mesma época, eles estavam abrindo outras operações. Porque um deles também era sócio da Delivery Munch. De uma operação. Então, eles conheciam muita gente que tinha o mesmo problema que eu. E que ele. Né? Então, ele conseguiu vender franquia muito fácil. Aí, outras cidades que eles tinham vendido, que tinham mais capital do que eu, que não era a minha situação na época, e que tinham mais pessoas trabalhando, tinham casais que tinham comprado, adultos, enfim. Não tinham o mesmo resultado que Sobral. Aí eles viraram pra mim e fizeram... Isso eram tudo questões de meses. Minha vida tava mudando, tipo... Eliane, e aí? Você fazia isso no mês passado? Ah, não, hoje eu já faço isso. Aí eles me convidaram pra vir morar em Natal e fizeram... Você quer ser sócia de Natal? Por quê? Que era dele particular, dos donos da Delivery, que não existia, Natal não existia. Era uma unidade, não existia ainda. Tinha uma pessoa querendo comprar Manaus, na época,
que até comprou, Tiago, gente boníssima. E para eles venderem em Manaus, eles precisavam ter resultados. Eles nunca tinham operado uma capital, né? Aí eles fizeram... Você quer ir para Natal? Você não entra com capital, a gente dá um percentual na sociedade e você vira o comercial, porque na época nem condições de pagar um comercial eles tinham. Então, para eles era melhor alguém que comprasse o risco. E eu comprei o risco. Aí eu vim para cá, minha família já tinha um apartamento na época, minha tia. E foi isso. Assim eu virei sócia da Bidelivery. Era uma necessidade que eu tinha na Delivery Munch. Depois passou a dar muito certo, mais do que a Delivery Munch. E aí eu fui convidada para ser sócia. O Delivery Munch morreu por água abaixo? Morreu. O capital era alto para você... Você sabe. O capital para você captar clientes é muito mais alto do que um capital para você captar empresas, né? Questão de pedidos. O que a gente tá falando aqui? Geralmente você vai ter um custo de aquisição do teu cliente, chama CAC. E geralmente você tenta diluir isso no faturamento que você tem com ele ao longo dos meses. Por exemplo, você gastou R$10 para capturar aquele cliente, que no caso, no caso dela é um restaurante, e aí esse cara te dá, R$1 por mês de lucro. Então você está pagando aí nos R$10 que você investiu para ele, e depois do 10º mês, ele entra no seu ponto de equilíbrio, depois o ponto de equilíbrio começa a lucrar. Isso, e a diferença das duas operações é que a Bi, eu ia uma vez num restaurante, mesmo que eu gastasse 10, 15, 20 reais, esse restaurante me fazia pedidos toda noite. Então era muito mais fácil diluir esse custo. A pessoa normal, o cliente, ele compra o delivery em geral uma vez por semana. Então, assim, se eu fosse gastar 5 reais com ele, era mais caro do que eu gastar 30 com um restaurante que pedia todo dia. Então, ficou mais fácil pra mim continuar na operação da Bi, né? Isso aí eu senti no DreamCap, assim, o custo de aquisição de um cliente, o cara que está consumindo a ponta, é muito mais pulverizado, difícil de retornar, porque o meu cliente no DreamCap é um AAA, né, é o alcoólico anônimo, mas brincadeiras à parte, você tem uma operação B2B nesse quesito mais fácil, não é mais fácil, tipo, é fácil, não quer ser fácil, mas é mais fácil do que um B2C. Então, você tem um custo de aquisição mais alto, mas você tem menos legwork, você vai ter que visitar menos pessoas, fazer menos negócios, né? Pronto. Aí, na época, eu saí de Sobral, vim morar aqui, mas a operação de Sobral ainda estava rodando, a gente ainda procurou um sócio para ficar lá como meu sócio, né? Eu ficava franqueada e ficava sócia de Natal, que era uma unidade própria. E a gente abriu aqui em Natal em junho, acho que de 2018. Não garanto se foi 2017 ou 2018. Veja o ano que a Bia abriu. Foi em junho do ano que a Bia iniciou. E quando foi em setembro, um investidor chegou para a Bia e falou, olha, eu quero ter a operação de Fortaleza, mas eu não quero me mudar para lá. E os meninos também, eles eram todos casados, com família, também não podiam se mudar para Fortaleza para abrir a operação. Aí fizeram, e agora? Aí ele fez, Eliane, eu quero que você vá para lá. Aí eu fiz, gente, mas eu tenho uma operação de Natal. Você contrata alguém em Natal, que a operação já estava começando a rodar, a gente contrata alguém e você vai. De junho para setembro. Tinha 3 meses de operação. Tudo aconteceu muito rápido. Aí eu fiz, mas eu nunca treinei alguém. Como assim? Você quer que eu vá treinar o pessoal? Aí fizeram, a gente sabe que você consegue, só faça o que você faz. Aí eu fui pra lá, contratei o pessoal, dei treinamento pessoal, dava treinamento pro time comercial, dei treinamento pros motoboys. Fui captar os primeiros restaurantes, abri a operação, passei acho que 15 dias, 3 semanas, porque eram 15 dias, e aí eles me contratavam de fora a parte, e na época, Natal não estava dando lucro suficiente, então tinha dinheiro aqui pra mim, pra eu fazer o que eu já fazia em Natal, e a minha operação ia estar, eu fiz, vamos lá segurar o dinheiro que tava me oferecendo em Fortaleza. Aí fui pra Fortaleza, e deu muito certo a operação em Fortaleza. Aí isso foi em setembro, passei esse tempo lá, depois voltei para Natal, voltei a tocar a operação de Natal e eu ainda ficava tocando de longe, né? Eu ficava em contato com os funcionários para saber o que eles estavam fazendo aqui. Aí quando foi, acho que em novembro, fizeram, quer ir pra João Pessoa? Aí eu fiz, vamos pra João Pessoa. Aí eu lá em João Pessoa, aí os meus sócios, o Thales, ele foi lá em João Pessoa e fez, Eliane, eu quero que você vá pra Salvador. Aí eu fiz, gente, eu tô em João Pessoa, me dá um tempo, eu tenho a formatura da minha prima em Mossoró. Aí ele fez, você tem 2 dias pra ir a Mossoró e ir pra Salvador. Aí eu fiz, putz, mas era o que eu tava dizendo. Tinha dinheiro, eu tinha que pagar minhas contas. Aí eu fiz, tava a oportunidade, né? Aí eu fiz, tá bom, eu vou. Eu literalmente, eu saí de João Pessoa, cheguei em Natal, deixei minhas roupas, peguei um ônibus, fui pra Mossoró, fui pra festa, da festa voltei pra Natal,
peguei um voo e fui pra Salvador. E passei um mês lá. E Salvador é uma operação complexa. Isso que eu estudei pra entrar com o Dreamcatcher. Vocês não têm noção. Principalmente logística. Vocês não têm noção do que é uma operação em Salvador. Cidade E eu fui gigante, 2 vezes. O trânsito horrível, tudo... Pessoal, veja bem, não tô descendo pau aqui em Salvador. Mas é uma cidade complexa operar. A Liana aqui vai falar com as próprias palavras dela. Eu vou dizer o seguinte. Antes de ir pra Salvador... Eu sempre fui muito politicamente correta, né? Uhum. Então, antes de ir pra Salvador, as pessoas ficavam falando assim... Ah, baiano. E eu, não façam isso. Não falem assim. 2 semanas lá eu já tava... Putz, que pariu, baiano, não aguento mais. Era complicado trabalhar lá. Isso não só comigo, eu conversei com várias outras empresas, como pessoas que trabalhavam no iFood, pessoas que trabalhavam na Rappi, e sempre era a operação mais complicada. Inclusive, foi a operação, até o tempo que eu estava, que a Bi mais investiu. O investimento em Salvador era tipo 2, 3 vezes maior do que a gente investia em outra cidade. E não rodou. A gente, em outras cidades, geralmente a gente contratava 1 ou 2 comerciais. Em Salvador a gente chegou a contratar 8. E não rodou. É uma cidade grande, só para contextualizar aqui também, o iFood e eu acho que o Zé Delivery, que é um concorrente, foi uma das últimas cidades, capitais que esses caras chegaram. Então assim, tinha São Paulo, tinha Rio de Janeiro, que são cidades complexas também, mas o complexidade versus lucratividade é o que a gente vai ver se vale a pena ou não ir. A logística de lá é muito complicada. A cidade, se vocês verem, é cheia de ladeira. Morro. Aí você entra, é uma favela no meio da cidade. Eu fui bater diversas vezes dentro da favela, sozinha, à noite, sem nunca ter andado. E eu no meu carro, sem película, olha. Só eu sei o que eu passei dentro de Salvador. Eu não sou eu, né? Eu e alguns amigos estavam trabalhando comigo lá. O que a gente viveu em Salvador foi bom. Nos fez crescer muito. Eu passei um primeiro mês lá e depois a gente voltou pra Natal. E deixou lá com funcionário, e não tava rodando, e aí mandava outras pessoas da matriz pra lá. Acho que foram uns 3 ou 4 colaboradores. E aí um dia eu tava conversando com o Thales. Eu já tinha feito outras cidades, enquanto isso eu já tinha ido pra Maceió, pra Aracaju, fazendo a expansão, e aí sempre era isso. Eu ia pra cidade e voltava pra Natal, ia pra cidade e voltava pra Natal, né? E eu tava conversando à noite, acho que era até um domingo, e Thales mandou assim: putz, Salvador... A gente ficava olhando os painéis, né? Gente, meu computador era assim, 10 abas. Era uma cidade e era só tudo caiu, problema aqui, problema lá. Recebia ligações de todas as cidades. Porque como eu ia presencialmente, eu sempre tive isso de chegar muito perto do cliente. Então, mesmo que tivesse o suporte, eu dava meu número. Você falou que já teve esse equívoco aí, nesse problema. Né? Inocente, eu tava começando, gente. Aí, mas ainda assim, meu número, eu nunca tive... Hoje eu tenho distinção do meu número pessoal pro meu número profissional. Mas naquela época eu não tinha. O meu número era o da Bi. Tipo, a partir do momento que a Bi me deu um número, eu fiz, tá, esse vai ser meu número pessoal. Entendi. Eu saí da Bi, eu ainda fiquei, acho que uns 6, 8 meses com o número lá de São Paulo. Eu acho que você até passou pra outra pessoa da Bi depois, né? Que eu fui falar, acho que foi você. Opa, tem foto de homem aqui. Mas vamos lá. Pois Fala na Bi Delivery. Logo depois você entrou em outro ramo, né? Também. Louco. Também da área de... Eu vou falar que é venda, eu não vou falar. Mas é vendas. E eu até gosto de falar, né? Só existe uma profissão no mundo que é a profissão do vendedor. Todas as profissões. Alfredo Soares. Na verdade, não é dele. Não? Não. É de outra pessoa. Eu até esqueci. Ele fala essa frase muito. Ele fala muito essa frase. Que Thales Gomes fala muito também, aquela... a ideia um real na bacia e tal. Mas, enfim. Não vem um caso aqui. Vem um caso é o quê? Que o cara precisa saber vender sempre, né? Então, você foi pra outra empresa chique, eu não consigo nem falar o nome. Que é Crisalix. Mas me fala aí, o que você fez na Crisalix? O que é esse tal Primeiro vou dizer como a Crisalix surgiu na minha vida. Porque assim, eu saí de delivery pra mercado médico. É verdade. Complexo, sim. Mercado complexo. Foi muito louco, mas pra você ver como é importante conexões na sua vida. E tem a ver com a Bi também. É uma multinacional que hoje eu acho que já está em mais de 100 países. Quando eu estava lá, tinha 98 países. Então, só pra vocês entenderem o tamanho da empresa. Não era algo que estava começando, né? E eu nunca pensei que a pessoa que não se formou... um detalhe, eu nunca me formei na faculdade.
Eu comecei, vou fazer cursinho e tal. E não me formei na faculdade. Poderia trabalhar no multinacional. Eu tinha isso na minha cabeça, tipo, nossa, eu nunca vou trabalhar no multinacional, já que eu não tenho nem formação. Seria a primeira coisa que iam pedir no meu currículo, né? Mas hoje em dia é muito comum isso. Isso ser desconstruído, tipo, programadores. Programadores, muitas vezes o cara, tipo, eu quero saber se o cara é formado, eu quero saber se o cara... programador principalmente. Eu passo... Na minha seleção da minha empresa, o programador tem que responder um formulário, que eu já dou uma filtrada. O cara tem que saber, pelo menos, dizer que sabe falar inglês. Pois é, aí mais um detalhe. Tem que falar assim, não sei falar inglês. Pronto, esse cara aí não quer nem aprender, então já é eliminado. Tem um cara que bota esse cara talvez vá pra seleção. Depende do batch, né? Da seleção, daquela seleção que o cara tá participando. E eu entrego um projeto. Se o cara entregou o projeto, o cara sabe fazer, porque isso que importa. E hoje em dia o que importa é isso. Você sabe vender, se você sabe desenvolver um projeto, se você sabe gerenciar pessoas, e assim por diante. Informação... Me desculpe se você está emitindo informação, mas eu creio assim, é importante, não, acho que não deixa para ter, mas não é uma coisa exclusiva hoje, né? Excludente, quer dizer. Eu voltei de Salvador muito estressada. Porque nessa época, justamente, Thales me mandou uma mensagem, precisa de alguém que mora em Salvador. Aí eu olhei e fiz, eu vou. Aí ele fez, o quê? Eu fiz, eu vou morar em Salvador. Ele fez, tem coragem? Aí eu fiz, vou. Eu falei isso num domingo, na quinta-feira eu já estava indo morar em Salvador. Aí passei 3 meses lá só apanhando. A gente fazia de tudo. Foram outras pessoas da equipe também me dar suporte. E a operação não rodava. Aí eu voltei de Salvador. Tive uma reunião com eles e falei, tipo, gente, me demito. Me demito de tudo e agora eu quero ser madame. Falei assim, vou ficar só na sociedade. Não vou mais pra campo. Tava muito cansada. Porque delivery é de domingo a domingo. Cansa. E é de 5 da manhã a 2 da manhã. Cansa. Meu celular tocava o tempo todo. Eu não Madrugada... Eu não tinha vida pessoal, não conseguia namorar, não conseguia nada. E tava longe da minha família, enfim, loucura, né? Aí eu fiz, vou tirar um tempo pra mim. Beleza. Passaram-se 3 meses, eu no meu tempo. Eu ia o quê? Eu ia na BI, mas eu fazia tipo uma reunião a cada 15 dias com o pessoal, acompanhava pelo celular, mas não era tipo visitar restaurante como eu fazia antes, né? Aí, do nada, uma amiga minha, provavelmente até vocês conhecem, Paulo Fagiani, a esposa dele, Karen, me mandou uma mensagem, que ela sempre mandava esse tipo de mensagem, amiga, tem vaga pra comercial e tal, porque eu contratava na BI, em Natal, né? Aí eu falei, isso foi um domingo, ela mandou tipo, amiga, tem uma vaga pra comercial, posso mandar seu contato? Eu tinha entendido que era pra eu contratar a pessoa. Aí eu falei, tipo, pode, Karen. No outro dia, chega um número de fora do Brasil, mais 34, não sei o quê. Olá, Eliane, tudo bem? Karen me mandou o seu contato, aí eu... Oi, tudo bem, ela pode me passar seu currículo? Aí eu... Ué, eu tenho que mandar meu currículo pra contratar você? Aí ela... Não, acho que tá tendo mal entendido. Aí eu... Tá. Aí ela me ligou, aí explicou que era uma multinacional, que queria me contratar, que eles estavam precisando de um comercial no Brasil pra São Paulo. E... Paulo Fagiani conhecia eles. Paulo fazia a infraestrutura da BI. E aí ele me conhecia por isso. E aí eles foram jantar todo mundo, tocaram nesse assunto, sabiam que eu estava afastada da BI, assim, estava na sociedade, mas não estava mais tocando a operação. E foi quando eles me fizeram um convite. Aí eu fiz, olha, eu não tenho intenção de ser funcionária não, ela. Pô, mas falaram tão bem de você, escuta minha proposta. Aí falaram em dólar, né? Aí eu... Opa, o dólar na época tava R$3,90 e pouco. Triste, que triste, né? Tipo assim, o cara achando caro na época. O dólar hoje... Não, e na época eu vi o dólar R$3,90 e pouco, eu fiz tipo... Aí eu multipliquei, eu fiz caça... Dólar 5,45. Opa, eu falei palavrão, foi mal. Aí eu fiz... Sem problema não, pode falar. Só o fixo de lá fora a comissão já bate o que eu ganho na BI. E o variável da BI, né? Aí eu fiz... eu tenho aqui meu percentual da BI. Nunca quis ser funcionária mesmo. Se eu for demitida na primeira semana, não tem problema. Eu não ia perder nada. Eu já tava ganhando percentual da BI, né? Aí, aceitei. Aí, primeira coisa. Você fala inglês? Eu... Não, primeiro. Você tem informação? Eu... Não. Tá bom, vou falar aqui com o pessoal. Liberaram. Você fala inglês? Eu... Não. Vou falar aqui com o pessoal. Você vai ter que virar fluente em 1 ano. Eu... Ok. Mas não sei o que. Enfim... Aí, isso não era me contratando. Na verdade, era para que eu pudesse participar do processo seletivo que eles estavam abertos, né? Eles queriam que eu participasse, que também não poderia ser
quem é tu? Chega aqui, processo aberto e você vai ganhar a vaga. Não, né? Enfim, aí eles me convidaram, fizeram entrevista com várias pessoas. Eu participei dessas entrevistas, foram acho que 4 ou 5 fases. Foi muito engraçado porque eles sempre mandavam e-mails, né? Os e-mails em inglês e tal. Aí tinha tipo, você tem uma entrevista com o CCO de operações que está em Paris. Aí eu, meu Deus. E a entrevista é em inglês, aí eu... Very good. Aí eu, ok, vou. Eu já tenho, eu vou. Aí fui, né? Só que antes da entrevista eu mandei uma mensagem, eu fiz, eu posso ter um tradutor? Eu ia pra entrevista, perguntei isso pra ele, ele fez, olha, ninguém nunca me perguntou isso. Aí eu perguntou, pode. Ele liberou ter um tradutor. Aí pronto, eu fiz a entrevista com um amigo meu, que inclusive foi Paulo, o mesmo que tinha me indicado. Eu fui pra casa dele, eles me receberam super bem, são anjos, e fui aprovada. Na época fui aprovada eu e um menino de BH, e a gente começou a trabalhar juntos, logo depois ele foi demitido, acho que 2, 3 meses, e eu que dizia que ia passar 1 mês na Crizalex, eu passei mais de 2 anos. E eu não só passei 2 anos, eu fui contratada na época para executiva de contas, passei mais de 1 ano como executiva de contas, criei o Instagram da Crizalex, junto com a minha chefe de operação do Brasil, que a Crizalex não queria que a gente tivesse Instagram no Brasil, nem em nenhum outro país. A gente teve que convencer eles a ter, porque assim, a cabeça deles lá fora era que não era necessário, mas o mercado brasileiro é totalmente diferente, né? Aqui não é pra maduro. E principalmente quando chegou a pandemia, gente, que a gente não podia mais visitar cirurgião plástico. A gente... A maior parte das nossas vendas... né? Pegar um avião e visitar um cara, sei lá na Paraíba. Não pode. Que era o que eu fazia. Eu pegava um avião, ia pra Manaus, passava a semana lá visitando o cirurgião e dermatologista. Depois pegava outro avião, ia pra Fortaleza, semana lá... Eu não podia mais fazer isso, né? Do nada parou, a gente ficou tipo, meu Deus, o que é que a gente vai fazer? Só que a gente tinha um produto online. A gente o que é o seu produto, né? Você tá falando aqui. O que é meu produto? A gente falou aqui Crizalex e tal. Crizalex é um software de realidade virtual, realidade aumentada, realidade virtual e 3D, que utiliza fotos dos próprios pacientes para fazer comparação de pré e pós, para fazer simulações de possíveis resultados. Pré e pós de quê? De cirurgia plástica e dermatologia. Cirurgia plástica ou de procedimentos injetáveis não cirúrgicos. Legal. Né? E aí a gente... Só para vocês entenderem, é um produto fantástico. A pessoa tá com dúvida se aquela mama ficaria boa nela. Porque tem diversos formatos, eu não sabia, assim, o cara tem... Na época eu também não sabia, eu tive que ter aula pra entender o que era blefaroplastia, o que era mamoroplastia. Foram semanas raladas na minha vida. E a aula não era de um brasileiro falando. Era de uma menina que tava lá no México tentando falar português. Você teve sorte no com espanhol. Porque, pelo menos em engenharia, geralmente quando você vai no YouTube, é de 2 horas da manhã pra ver um indiano ensinando matemática. Mas assim, foi ótimo. E a equipe é super unida. Foi, assim... Não diminuindo a Bi, mas foi a equipe mais unida que eu trabalhei. Foi muito gostoso trabalhar na Crizalex, né? Até porque era um time muito enxuto. Na época que eu entrei, eu acho que eram 6 funcionários no Brasil. Hoje eu saí, deve estar com 12, 15. Mas assim, era uma secretária, um vendedor, outro aqui vendedor. E era um em São Paulo, outro em Minas. Enfim, foi muito bom trabalhar. Aí vocês vendiam para eles acesso ao software, que esse é um software virtual. E aí vinha também um hardware, né? Que é o hardware que eu falo, havia um tablet... Não, eles compravam. A gente comprava. A gente só vendia o software, né? E aí indicava para ele, compre um tablet... Compre um iPad. Um iPad Pro. Um iPad Pro. Eu comprei um iPad Pro. Só o tablet, ela foi... Não, mas podia ser usado no notebook também. Dependendo do que ele quisesse utilizar. Aí tira a foto do paciente, aí o cara escolhe lá com a mão que ele quer. Tipo, vai se montando um avatar, digamos assim. Aí ele pode ver em 3D, certo? E isso já dava... servia também para o médico se planejar para a cirurgia, porque ele ia entender qual prótese ficava melhor e não ia chegar lá na hora e levar, porque o que acontece geralmente? Primeiro a consulta é o quê? Pega aqui essa prótese, bota no seu sutiã e veja se você gosta. Não é a mesma coisa, pô. Não. Né? Você visualizar aquilo ali, né? E aí o médico não tinha ainda certeza, então muito ia na confiança e aí chegava com 5 próteses lá na sala de cirurgia e ia decidir na hora qual encaixava. O software consegue dizer quantos ml tem em cada mama, qual a diferença, e aí você vai, em alguns casos, né, depende da técnica cirúrgica, o cirurgião quer colocar tamanhos diferentes. Enfim,
É surreal. E aí ele pegava no final e dizia assim, pega esse óculos de realidade virtual, bota aqui. E aí você entrava, o metaverso, a Crisálix já fazia isso muito antes. Eita. Olha aí, ó. Aí você entrava, como se fosse numa sala, você se olhava em vários espelhos, e quando você olhava pra baixo, a mama estava no seu próprio corpo. Tem noção do que é isso? Isso é massa, sei. Além da experiência pra paciente, que assim, quando você tá apenas pensando, desenhando, pegando uma prótese, é diferente quando você vê. Você viu? Você quer fazer aquela cirurgia ali. A taxa de conversão de um cirurgião que era 33%, 50% de conversão, subia para 80%. O único problema era o pagamento da cirurgia. E aí você parcelava, vendia um carro e resolvia. Mas assim, o desejo, com você vendo ali, é totalmente diferente. Até para encerrar o bloco aqui, eu acho que uma coisa interessante na vendas é isso, uma coisa importante, é o cara conseguir encantar o cliente. E com certeza, essa ferramenta é um encantamento de cliente. E queira que não, a mulher ali naquela hora, né? Homem também faz cirurgia plástica, né? Até de implante, mas botando aqui a pessoa é uma mulher. A mulher naquela hora ali, ela tá fazendo um investimento para ela mesma, que ela literalmente leva pro caixão. Sim. Então, isso aí eu acho que com certeza fecha a conta, né? E o seu receio de... Será que... A gente tava falando de mama, mas a Crisálix é mama, face e abdômen. Então... Rinoplastia. Será que aquele nariz vai ficar bom em mim? Bom, né? A gente falava muito dentro da Crisálix que, assim, uma coisa é quando você não gosta da mama. Você consegue sair na rua. Você bota uma camisa sem decote e você consegue sair na rua. Quando você faz um nariz que você não gosta, como é que você esconde aquilo? Entende? Então, já a gente vai misturar esse assunto aqui com a Eliane e o metaverso, que vai ser o tema aqui que a gente discute sobre o futuro. E a gente vai entrar aqui no nosso intervalo e já a gente fala um pouquinho mais do presente, o que a Eliane está fazendo hoje, que também envolve saúde. Até já. Ei, você sabia que no Blogsy Hub você encontra artigos que explicam tudo o que você precisa saber dos assuntos mais atuais do momento? Se atualize agora sobre o mercado com leituras de até 12 minutos. Para acessar, é só entrar no link na nossa bio do Instagram, @CHubCowork. E aí, pessoal, voltando aqui do intervalo, nesse bloco aqui eu gosto de falar sobre o presente da pessoa, né? O que ela está fazendo hoje. E a Eliane, como a gente já veio falando aqui da trajetória dela, hoje ela está envolvida, vou falar assim, num projeto, mas é a empresa que ela é sócia, mas ela está envolvida nesse projeto, que é uma empresa que mexe com estética, tá? Não vou falar nem muito aqui para não errar os nomes, vou deixar a Eliane para falar sobre isso. Eliane, fala um pouquinho assim, de como você começou desse projeto, um pouquinho de onde você vem para onde você vai, e como assim, não sei se teve alguma interação com a Crisálix, ou com se não, certeza. Mas conta aí, como é que foi essa história onde você está atualmente? Tá, hoje eu tô na Rejuve For You, que é uma clínica de estética facial e corporal, aqui em Natal, fica ali na Xavier da Silveira, em frente a Maple Bay, e começou tudo a ver com a Crisálix. Assim, eu sempre quis ter uma clínica, como eu cheguei até a brincar com vocês, né? Uma clínica em um hospital. O hospital um dia vai vir. Por enquanto estamos na clínica. E dermato, a parte de facial, sempre foi algo que eu sofri muito na pele. Eu sempre tive muita acne, minha autoestima sempre foi baixíssima. E eu passei por 2 situações na minha vida, 2 atendimentos. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar na Crisálix, eu passei a atender os melhores dermatologistas do país. Gente, em Natal e em outras cidades. Então, assim, eu chegava com, obviamente, minha acne gritante, né? Cheia de maquiagem. E no meio da apresentação com um médico, ele lá fazia, sim, essa acne, vamos tratar como? Médico gosta de meter serviços. E eu? Vendedor, mas que legal, né? E aí teve um momento que eu fiz tipo, poxa, se eu quero vender, eu tenho que estar dentro do padrão de quem atende médico, né? Se eu trabalho com dermatologista, não tem como eu chegar lá com acne. E aí eu fui procurar dermatologistas dentro de Natal. Eu sempre procuro, assim, eu sempre vou no melhor, no mais conhecido, no mais... Eu tenho isso em mim, eu não me preocupo... Eu gosto de investir pra ter o resultado, né? Eu fui em uma... E, gente, eu tive um atendimento tão ruim que se eu já estava mal,
Eu saí... Só detonou, assim, tipo, Nossa. cara de sapo, não sei o que lá. Não, ela chamou as pessoas da clínica pra ver e perguntava como você deixou sua acne chegar a isso. Gente, olha aqui! Chique. Aí eu fiquei assim, tipo, caramba, Que tô pedindo... Eu tava pagando pra ela me humilhar. Uhum. Aí ela queria na época me vender um negócio de R$800. Não comprei, né? E aí eu fiquei tipo, não vou mais e tal, vou desistir. Aí eu namorei um menino e o menino utilizava cremes da Vichy, que eram caríssimos. Cara, a minha dermatologista é. passou um shampoo, desgraça. Mas foi o que começou a me dar resultado. Uhum. Ele fazia, amor, teste aqui. Comecei a testar e começou a me dar resultado. Aí eu virei a louca da farmácia, né? Eu comprava tudo. Tudo que tinha de Vichy, de todas as marcas, tudo tava lá no meu banheiro. Uma vez, depois disso, eu namorei um dermato. Meu amigo, ele entrou no meu banheiro e ele olhou assim, tipo... Vem cá, essa farmácia dentro do seu banheiro. Enfim. E aí minha acne começou a melhorar. Aí foi quando eu comecei a tomar gosto. E eu fui em outra dermato muito boa aqui. Uhum. Eu recebi um tratamento maravilhoso. Em um mês, mais ou menos, uns 2 meses, eu gastei mais de R$10.000 lá. Na verdade, eu investi. Mas, tipo assim, uma mulher não conseguiu me vender 800. Uhum. A outra, que me tratou muito bem, eu passei com 24 anos a fazer botox, que eu não fazia. E nem era a minha queixa. Mas só porque eu confiei nela, fiz botox, fiz preenchimento, e eu comecei a pegar gosto. Uhum. E como eu já conhecia clínicas incríveis durante o Brasil adentro, aí eu fiz, poxa, eu quero trazer isso pra Natal, que eu vi que tinha coisas que não tinham aqui em Natal. Coisas simples, assim, fazia diferença como você recebeu o paciente. Aí eu comecei a estudar isso, me juntei, assim, com uma amiga que trabalhava com injetáveis, biomédica, e ela não é minha sócia, mas ela começou a me explicar mais sobre como montar esse negócio. E aí eu comecei a conversar também com alguns clientes, enfim, e montei a clínica. Nesse meio veio um amigo meu que a gente já pensava em ter algum negócio. Convidei para ser meu sócio, ele entrou, Matheus, e hoje sou eu e Matheus de sócio. E a gente tem um corpo clínico que trabalha com a gente. Uhum. É isso. Legal. Eu tenho uma dúvida até. Esses médicos hoje, vocês tipo, fazem plantão, esses caras são fixos, como é que... Não são médicos. Uhum. A gente atua com biomédicos e com dentistas hoje, certo, no corpo da clínica. Para fazer injetáveis, hoje quem são autorizados? Dermatologistas, médicos, dentistas, biomédicos e farmacêuticos. Uhum. Certo? E aí a gente atua com dentistas e com biomédicos hoje. Pode ser que a gente venha atuar com dermatologistas, com farmacêutico. Hoje nosso corpo é composto por isso, né? E eles são contratos. Assim, eu tô perguntando aqui, mas até é bom... Faça aí o jabá. Fala um pouquinho, se tivesse um comercial, você tem 60 segundos para falar sobre a sua empresa. Fala um pouquinho da tua empresa, de cabo a rabo e o serviço que você faz lá. Não, a Rejuve ela é uma clínica completa. Uhum. Ela tanto atende da estética facial, corporal e também atende nutricionista na nossa clínica. Tem Vitória Caroline, hoje, né? E a gente quer apenas que o cliente se sinta bem. Uhum. Que ele tenha acesso aos melhores procedimentos, com os melhores produtos. A gente não usa produtos baratos, enfim. A gente poderia ter uma margem maior, mas a gente preza muito pelo resultado. Uhum. A Rejuve é o que eu queria ter como cliente. Uhum. E é o que me faz feliz, é onde eu gosto de trabalhar. Você entra lá, todo mundo faz, Eliana, a Rejuve é sua cara. Você olha o projeto, você vê da primeira sala à última, tem minha cara. É isso, basicamente. É um lugar que eu quero que o cliente se sinta bem, que ele escute a música que ele goste e que ele faça o procedimento dele, mas não... recentemente, semana passada, eu entrevistei uma menina não, gente, eu que falo assim, entrevistei uma doutora e ela falou assim, que eu tô saindo de tal clínica, eu não sou obrigada a vender. Aí eu fiz, você é obrigada a vender se o cliente, né, chegar com essa queixa. Que foi, inclusive, o que a médica que eu falei que me tratou bem, ela fez comigo. Eu tava lá com minha pele cheia de acne. Ela virou pra mim e fez, o que é que te incomoda hoje? Uhum. Ela não veio falar da minha acne. Porque, assim, o conceito de beleza não tem que ser o meu.
tem que ser o do paciente. Eu não tenho que fazer o que eu acho que ficaria bonito nele. Eu tenho que fazer o que ele se sentiria bonito e que teria indicação, claro, né? Isso é importante porque eu acho que o que essa primeira que quis fazer com você, que você teve uma péssima experiência, foi criar aquela pressão social da humilhação na hora pra que eu fechasse R$800 com ela. Sabe assim, eu fiquei... ok. Entende? E aí tem outras vantagens que a gente trabalha de diferenciais, como forma de pagamento, que a gente consegue parcelar em mais vezes, porque eu sentia que eu passei a ter acesso, foi o que você falou, eu falei, um creme deve vestir, você falou, tipo, nossa, é muito caro. Eu passei a ter acesso a isso quando eu já estava trabalhando na multinacional, quando eu já... Não era... há um ano antes, eu não ia ter acesso a isso, certo? Eu tinha o mesmo problema, tinha autoestima baixa, mas eu não teria como fazer. Né? Então, a gente trabalha com preços competitivos. Eu não sou a mais barata, nem estou para isso, porque, como eu te falei, eu uso os melhores produtos. Então, e eu quero que o cliente tenha um bom resultado. Então, para mim, não dá para eu baixar meu preço, dizer, eu vou fazer aqui toxina por... Enfim, não vou nem falar o preço. Como outras clínicas fazem. Mas eu tenho um preço justo, também não tenho um preço mais caro. Como algumas pessoas que a gente já conversou aí quando estava fechado. E a gente dá forma de pagamentos melhores, enfim. Sabe, negocia. Não, vou fazer aqui tantas coisas. A gente consegue abrir mais uma negociação. Basicamente é isso. Entendi. Pô, legal. E... Assim, se você esqueceu de falar, quais são os serviços? Porque eu tô perguntando pra... Não, que eu falei que era de facial a corporal. E aí, a gente tem tratamentos exclusivos, como o Eletrobody. Aqui no Rio Grande do Norte, nós somos a única clínica que faz Eletrobody, que é pra perda de gordura e definição muscular. Você não precisa mais ir pra uma academia pra definir seu músculo. Só precisa ir lá na clínica 2 vezes por semana e tá tudo certo. Passar seu cartão também. Brincadeira. E a gente também tem o Abdômen Zero, que eu trouxe uma clínica de Mossoró. Já tem muito resultado lá, Ana Catarina. Eles agora estão com a equipe aqui dentro da minha clínica, que fazem toda essa parte corporal. E aí, facial, a gente tem da limpeza de pele, a lipo de papado, o estimulador de colágeno. A gente utiliza Radiesse, Sculpta. Você faz drenagem? Faz. Pronto, porque meu amigo, eu tenho uma sala lá no CTC, a 2101, que eu tô me mudando para outra torre e outro número de sala. Mas no meu andar, tem uma clínica chamada Drenice. Meu amigo, esse cara aí tá comprando andar inteiro, amigo. Pense, cara aí tá... E era um fluxo de gente, de pessoas lá, brutal, assim. E ele só fazia isso, eu acho, drenagem. Não, eles fazem mais coisas. Tá, então perdão, eu tô indo por fora do mercado. Eu defendendo o concorrente, não, eles fazem mais coisas. Mas sim, drenagem, criolipólise é o carro-chefe deles, que nós também fazemos. A gente faz criolipólise, mas a gente tem o Abdômen Zero, que é um protocolo com criolipólise, mas de uma forma diferente e mais amplo. Entendi. Né? A gente fecha um pacote com tantas áreas e com vários pós e tal, que a gente pensa muito mais no resultado do que no procedimento. Porque, tipo, eu posso te vender uma criolipólise? Posso, você vai ter um resultado. Então, vamos ver aqui o que você vai ter, o resultado que você deseja. Entendi. Entende? Mais nessa pegada. Legal, isso aí, eu acho. Tem um método que eu sou fã dele, que ele tem um sistema que ele aplica na empresa dele, que eu acho legal, que é o seguinte. O nome dele é Thiago Volpe, o nome da empresa dele é Espaço Volpe. Ele tem um sistema lá que é meio que revolucionário nesse processo de tratar o cliente. O médico 4.0, né? O médico 4.0. Gestor 4.0. Que ele resolve o teu problema. Tu chega lá com tudo pra... Ele é nutrólogo, então você precisa fazer exame de sangue, precisa fazer o embare para ele ver como é que tá a sua impedância, para saber como é que tá a sua densidade corporal. Ele precisa medicar você, ele precisa fazer nutrição para você. Então, você teria que visitar vários profissionais, visitar várias empresas para fazer os exames dele, e você consegue fazer tudo num lugar só, resolve tudo também com horário marcado e pouco tempo. Não é um tratamento assim que, digamos assim, barato, mas ele consegue fazer isso, tem público para ele, que ele lá em São Paulo. E aí, eu acho legal isso, assim, porque tipo, tem esse público, que é o cara empresário, ou o cara que, sei lá... Não tem tempo. Não tem tempo, você não tem tempo. Não tem tempo, ou se tem tempo, não quer gastar com isso. O cara, e aí a conta fecha, o cara vai lá e pronto, resolve tudo em uma hora e resolve todo esse problema. Vamos lá. E eu acho legal isso. Tipo, está chegando ao setor da saúde, em todas as esferas da saúde, tipo, desde plano de saúde, está prestando atenção mais para processos, para tratamento de cliente. Beleza, agora a gente já está vendo aqui com a Eliane, e eu achei muito legal isso, esse
movimento desse setor de prestar atenção nisso, assim, de como posso otimizar a minha empresa e prestar um serviço melhor, né? Não é só, eu sou médico, eu vou ter demanda para sempre e acabou-se. Pois é, até porque muitas vezes o que vai dar o resultado na paciente não é só aquele procedimento corporal. Então, assim, uma coisa acaba linkando a outra. E para que a gente tenha um resultado melhor, a gente precisa ir mais a fundo, né? Inclusive, bem engraçado que meu sócio fica tipo, Eliane, faz primeiro isso, depois vai pro outro, porque eu já fico assim, tipo, tá, a gente vai abrir, quando a gente ia abrir, né? A gente vai abrir isso tanto, mas em tal mês eu quero ampliar pra aqui, eu quero ampliar pra ali, eu quero botar mais essa sala, e ele fazia tipo, Eliane, calma. Eu fiz, não, mas é porque eu quero uma clínica completa, eu quero ter tudo aqui dentro. O cara ele fazia tipo, Eliane, calma. O cara vai acabar querendo agregar em vários outros serviços para o cliente dele resolver tudo lá dentro. Não é nem questão de tipo, não, é porque ela quer ganhar mais. Ok, vou ganhar mais, não vou ser hipócrita com isso. Mas assim, a intenção realmente é de estar ali abraçando o cliente. Eu costumo dizer que é o que a Rappi faz, né? Tipo, eles vendem comida, mas eles têm tudo ali dentro. Resolve não tudo. é só a comida, eles querem resolver o problema do cliente. Algumas coisas talvez nem dê lucro pra eles, mas eles botam lá dentro porque eles não querem que saia do aplicativo deles pra ir pra outro canto. Eles querem deixar o cliente satisfeito ali dentro. Perfeito. Pra gente encerrar esse bloco, a gente fala um pouquinho do seu presente. Eu queria fazer 2 perguntas. Assim, porque quando o cara tá no presente, o cara consegue olhar pra trás e ver as coisas que o cara errou, o cara acertou, né? Mas assim, o que é que você acha assim, da Eliane de hoje pra trás? Qual foi o seu momento da virada? Qual desses momentos aí que você falou, caraca, agora eu tô falando que eu acho legal? Ou se, tipo, foi desde o começo, ou foi no meio, ou foi agora? Qual foi esse momento da tua virada? Virada. Eu gosto do que eu faço. Pode ser do dia zero, como eu falei, tá? Assim, eu acho que acho que eu me encontrei na Bi. Na Bi foi um momento assim que tanto que eu larguei tudo pra ir pra lá. Foi quando eu entendi que eu gostava de vender. Pra vocês terem noção, foi até uma das coisas, agora tá na moda, né, de ficar 5 curiosidades sobre você. Foi até uma das coisas que eu falei sobre curiosidades minhas. Eu morria de medo de falar em público. Tá aqui seria impossível. Pra Eliane de 18 anos na faculdade, pra mim era impossível. Porque antes eu comecei a fazer ciência e tecnologia. Eu era a pessoa que segurava cartaz. Juro, eu fazia todo o trabalho pra segurar o cartaz, sabe? E hoje não, hoje eu falo abertamente com qualquer pessoa. Vocês disseram, vá ali falar pra 1000 pessoas, eu vou, feliz da vida. Então assim, realmente quando eu entendi o que era venda, não foi assim, nada contra o din-din, eu amei fazer o din-din, mas o que eu me achei mesmo foi vender. Recentemente, acho que mês passado, um amigo meu me perguntou, Eliane, o que é o seu palco? Todo mundo tem um palco. Meu palco é dar aula. Um amigo meu que é dermatologista. E ele largou tudo pra dar aula. Aí eu falei, tipo, cara, meu palco é vender. Seja o que for, né? E aí também, hoje eu sinto que também meu palco é receber bem o cliente. Porque eu fico mais feliz lá na clínica é na hora de receber. Eu vou, tomo um café com todo mundo e converso, isso e aquilo. É ali que eu me sinto em paz, sabe? Pô, legal, Acho legal. Que é isso. E até outra pergunta relacionada, a última pergunta para encerrar esse bloco. Como é que você impactou tantas pessoas, assim? Acho que acreditando no meu produto, sendo bem sincera com o meu cliente, tanto que, principalmente na Bi, tinham muitos clientes meus que diziam assim, tipo, eu tô em Salvador, fala com o suporte. Eles faziam, tipo, não, mas vai resolver você pra mim. Um cliente de Natal. Porque eles confiavam no que eu tava dizendo. Eles sabiam que eu ia tentar da melhor forma possível. O suporte ia dar a mesma solução do que eu. Mas eles queriam falar comigo. Sabe? Eu acho que passar muita verdade, tá ali sempre realmente, tanto pro motoboy como pra empresa, eu sempre queria levar o melhor pra eles. Então, acho que eles sentiam essa verdade em mim. Acho que foi isso que me fez impactar tanta gente e conseguir vender. Eles falam, tipo, se Eliane não conseguir, ninguém mais vai conseguir. Vai pra aquela empresa ali, vai Eliane. Porque já fui alguma vez e não consegui, tá? Legal. Depois, não era nem tanto estratégia. Resolver problemas verdadeiramente, né? Pois é. Na verdade, assim, o empreendedor, ele gosta de resolver problemas. Exato. Ou ele pode ser um empresário ou pode ser um empreendedor. O empreendedor é o que quer resolver problemas. Exato. Ele tá satisfeito se o final do dia dele, assim, deu tudo certo. Ou até deu algumas coisas erradas. Mas, assim, se ele teve muito problema, aquele dia parado,
que só entrou dinheiro, você faz tipo assim, É verdade. legal. Mas aquele dia que você fez uma coisa que você nunca tinha feito, você olha assim e você faz tipo, caça. E que você resolveu um problema, fechou uma negociação e tal. Isso é muito Às legal. vezes nem é uma negociação top, é uma coisa simples, mas você fica tipo, meu Deus, eu consegui fazer isso. Você fica tão feliz, você ganha seu dia. É verdade. Eu chego em casa contando umas coisas pra mãe que pra qualquer outra pessoa seriam besteira, sabe? Mas eu fico mega feliz. É isso aí. Pra encerrar o lucro é justamente isso. Empresário gosta de ver lucro e empreendedor gosta de ver problema resolvido. Eu vivo falando que o empresário da Rejuve é Matheus, sabe? Diz, Matheus, olha, ele é um engenheiro, ele inclusive tem outra empresa de engenharia. Faça o financeiro, faça toda essa parte. A minha parte é receber o povo, é decidir comercial, marketing, decidir os procedimentos. É isso. Procurando profissionais freelancers, mas não sabe onde encontrar? O C-Hub organizou uma lista de indicações de profissionais das mais diversas áreas do mercado. Designers, engenheiros, arquitetos, fotógrafos e muito mais. Encontre agora o profissional que você precisa. Acesse o link na bio do nosso perfil do Instagram, @C-Hub-Coworking. Fala, supers! Voltamos de mais um intervalo. Esse aqui é o último bloco, mas vamos lá. Vamos olhar um pouquinho para o futuro agora. Eliane, a gente estava falando sobre a Chrysalix, e aí a gente tocou no assunto que você falou que, de certo modo, é muito parecido com o metaverso. Nessa temporada, eu estou regando aqui o futuro dos nossos convidados com temas que ou é corrida espacial, que é um tema que achei legal, e aí, enfim... Fácil. E o outro foi metaverso, que também tá aí bombando, muitas pessoas estão apostando nessa questão Qual que é aí. metaverso, assim? E aí, enfim, a própria Eliane já no bloco passados aí falou sobre que a Chrysalix era parecido com o metaverso, tem coisas a ver e tudo mais. Como é que tu vê o teu negócio ou novos negócios que você vai participar e o metaverso na área da saúde? Beleza, na área da saúde, na beleza eu vejo bem aquilo que eu já falei, né? É porque assim, saúde com a Rejuve se encaixaria, mas a Rejuve é mais no caso, eu falei beleza, né? Beleza mesmo. Na área da beleza eu vejo como muito agregador, justamente pelo que eu falei. O mesmo que eu falei sobre a Chrysalix se encaixa hoje na Rejuve, né? A maior dúvida da paciente é: será que a minha boca vai ficar muito grande? Então, assim, você poder testar isso num mundo fictício e depois colocar no real é algo, nossa, incrível. Eu fiz microlabial há 1 ano, 2 anos atrás, mais ou menos. E, assim, quando eu saí, eu fiquei super chateada com o resultado. Então, como era que eu ia tirar aquele do meu lábio? Se eu pudesse ter como entrar na plataforma e simplesmente testar, seria uma outra experiência que eu ia ter como paciente, né? Não é à toa que hoje a gente vê teste de até batom quando a gente compra. Às vezes a gente olha a embalagem e faz, tipo, acho que isso vai ficar legal em mim. E não é nada higiênico ficar testando batom de loja, né, gente? Nem uma maquiagem, pelo amor de Deus, não façam isso. Então, assim, até o batom, tem várias empresas que estão investindo hoje nos NFTs, né? NFTs, pra poder testar a cor de batom na boca do cliente. É verdade. Tipo, imagina, deve ser patenteada a cor, né? Tipo, sei lá, que nem o vermelho é patenteado, deve ter o batom de uma marca, sei lá... Da MAC. Então, assim, você escolhe lá a cor e vem num iPad Pro, por exemplo, e olha na hora, né? E aí só quem pode aquela cor pra batom no Metaverso X da Facebook, ou só ela, porque ela tem o NFT daquela cor. Exatamente. Tanto que a Gucci fez super sucesso agora com... Todo mundo fala no tênis da Gucci do Metaverso não, né? Do NFT. Eu sempre... Mas vamos lá. Eu queria, assim, tudo que quiser desejo para as pessoas é muito relacionado à escassez, à exclusividade. A gente fala do metaverso de uma maneira que você tem um avatar e você pode escolher o avatar do jeito que você quiser. E aí você pode escolher que o seu avatar, de acordo com as suas influências, do que você considera o que é bonito, o que é feio, você vai criar teu avatar lá. E aí depende, se você for homem, tu vai ter suas influências lá, sei lá, um cara que é negro, sei lá, fortão, e você quer fazer o seu avatar negro fortão. E, enfim, se é mulher, você vê, sei lá, beleza pra mim sei lá, aquela beleza hollywoodiana, aquela lourona, de peito avantajado, bunda avantajada, enfim.
E aí, se você, tipo, você quebra essa barreira, tá, nivela todo mundo. Todo mundo pode ser do jeito que quiser, bonito como lhe convém ser. Como é que fica essa questão da exclusividade? Tipo, será que você acha que vai ter, tipo, NFTs de beleza? Porque, quer não, quando você fala assim, para o cara fazer uma aplicação de Botox, que minha namorada tá me pedindo aí Reju e foi o. Vamos negociar um cupom aí para o nosso pessoal do Cicast e para mim, pelas caridades. Mas é uma questão, creio que não é uma questão de uma barreira, porque isso cria um sex appeal por aquele procedimento e que não tem as vantagens dele, e tipo, tira tuas rugas, né? Como você vê assim no metaverso isso? Você acha que vai ter a beleza universal para todo mundo ou vai ter uma questão ainda de exclusividade? Eu acho que pouco do que eu falei há pouco tempo é que a gente tem que fazer no paciente o que é beleza para ele. Uhum. O que é beleza para mim não é o mesmo que é beleza para você. Perfeito. Então, assim, isso vai continuar. Certo? Não é porque você vai estar lá no metaverso que todo mundo vai gostar da mesma camisa. Uhum. Gostos são totalmente diferentes. Inclusive, você falou, mas algo que é mais exclusivo causa mais desejo. Uhum. Depende de quem. Tem pessoas que o desejo dele não é por exclusivo. E aí vai variar também questão de preço, que vai estar lá dentro em valores diferentes. Uhum. É isso que eu vejo. Sendo bem sincera, quando eu vi que iam existir roupas, avatares, eu achei muito sem graça. Como assim? Roupas de avatar? Assim, que você ia poder comprar uma roupa pra usar online. Certo. Eu olhei e fiz, tipo... Pra mim não fez sentido. O cara compra... É essa questão da exclusividade. Pra mim não fez. Tipo assim, eu fiz... O que é que eu ganharia? Pode ser que para algumas pessoas façam, até porque tem vários gamers que utilizam isso. Talvez eu passe a utilizar isso. Teve tantas coisas que eu falei que não usaria e que hoje eu uso e faz sentido, né? Por ser um projeto do Facebook, não. Por ser algo da Meta... Marquinho. Por ser algo do Tio Zuc, eu acredito que vai virar realidade, vai entrar na nossa realidade e a gente vai passar a desejar isso. Hoje eu não vejo. Assim, hoje eu vejo a realidade virtual já é realidade pra gente, né? E pode nos ajudar de diversas formas. Ele vai conseguir levar isso pra mais gente, né? Mas não é algo que hoje me desperte desejo. Pode ser que venha. Eu acho que tem muitas formas de agregar no nosso dia a dia, como eu já citei, diversas. Acho que a questão de roupa, de compras, pra mim... Não, acho que pra uma pessoa mais consumista, talvez sim, né? É que eu não me sinto tão consumista. Eu mesmo também, eu sei que... eu vejo que faz sentido, mas eu tô olhando... Caraca, mas como esse metaverso funciona? Qual é a mecânica dele, assim, ainda, né? É aquela coisa, a gente quer ver... Mas você conversa com um menininho de 10 anos, seu primo, e ele tá lá, ele dá uma aula pra você com um lápis no quadro. Assim, né? É assim que funciona o metaverso. Mas é isso, pra eles faz sentido, né? Como muitas coisas na nossa geração não faz sentido para os nossos pais. É verdade. Mas enfim, vamos lá. Espero que eu entenda isso no futuro e consiga ganhar de alguma forma lá. E espero que a Reju também. Mas vamos para as perguntas finais. Liliane, perguntas bate-bola aqui. Eu faço uma perguntinha e você bate a resposta, beleza? Meu Deus, tensa. Vamos lá. Um livro. Um livro... não sei, acho que... Eu gostei muito da Michelle. Minha história... acho que o dela seria um livro que eu indicaria ler. Legal. E um filme? Gente, eu sou péssima com o nome de filme e série. Mas tem um que eu assisti recentemente que eu chorei horrores. Que é aquele da... Acho que é A Casa do Lago. Que você fica mandando carro, não sei o quê. Ele é um clássico. Chorei horrores com ele. Indicaria assistir 1000 vezes. E até eu e Nara, que é minha mulher, a gente tem esse desejo assim, de ter uma casa de... Olhando o corpo d'água, falar corpo d'água. Ela falar corpo d'água botou isso na minha cabeça. Mas tipo, olhando um lago, olhando uma casa de praia, eu acho muito aquela casa muito bonita da Casa do Lago. É linda, né? E uma música. Posso botar... A primeira que vem na minha cabeça... Pode? A Volta. A Volta. Vocês vão pesquisar de Emílio Santiago, eu acho. Um prato. Um prato que eu falo de comida, tá? Né? Coisas que Eliane gosta de comer. Gente, eu sempre como coisa... Eu gosto
de sushi. Assim, eu sempre como coisa... É porque se eu fosse falar o que eu gosto de comer, eu ia dizer, tipo... Ah, a lista abre assim... Whey, eu boto whey com banana, com... É basicamente isso que a garota come, né? Então, vamos lá no sushi. Sabe o que me faz feliz? Café da manhã. Café da manhã, é verdade. Café da manhã. Pão, tostado, ovo e fruta. Pronto. Esse seria o prato da Eliane. É bom mesmo. E um ídolo? Não tem. Não tem um ídolo? Não. Pergunta Jura pro próximo podcast. Jesus, pode? Pode. Pronto, Jesus. Isso sempre é uma coisa assim, uma pessoa assim que está entre a gente ou alguém famoso, nunca me bate alguém. Eu tive essa discussão recentemente sobre não ter uma pessoa... ídolo, né? Eu sempre acabo me decepcionando com as pessoas que eu penso que eu admiro. Não, mas sem problema. Eu acho que Jesus pode ser, sim. O importante é você ter uma pessoa que você admira e, tipo, de certa forma, ela te traz um norte de alguma forma. Então, se Jesus é essa, então, acho que tá no caminho certo. Vamos pra pergunta final aqui, que é a pergunta do... Peraí, deixa eu ver. Nem acabou a água. Pergunta de $1 milhão. Isso é a pergunta que eu formulei e eu vou explicar o porquê. Eu sempre vou explicar quando eu for fazer essa pergunta, né? Eu acredito que para você ser empreendedor ou para você ter sucesso na sua vida, você tem que ter hábitos, que são os hábitos que são o trabalho diário que vai te levar para o sucesso ou aonde você quer chegar. E eu acredito muito nisso, em hábitos. Bons hábitos, inclusive. E aí, quais hábitos você mais se orgulha e por que você acha que eles vão te ajudar a chegar nos seus objetivos? Assim, pensando nos hábitos que eu tive durante a minha trajetória, acho que persistência, coragem foram as coisas que, quando eu vou contando, vocês ficam mais assim, tipo, meu Deus, você foi aí, você continuou. E eu tenho diversas outras histórias. Eu acho que o empreendedor, ele arrisca com cautela, risco calculado, mas ele arrisca e requer coragem para fazer tudo isso. Né? Não foi fácil eu sair de uma multinacional para ir abrir minha clínica, com meu investimento próprio, do bolso. Enfim, acho que isso é algo que é um diferencial na minha trajetória. Isso eu concordo, e assim embaixo que hoje mesmo 2 pepinos gigantescos, assim, parece Pokémon. Persistência, como eu falei. Pokémon. Você tá lá Pokémon andando no matinho, um Pokémon aparecer. Tipo, você tá andando lá como empreendedor, um problema aparece. E aí você tem que resolver esse problema. Eu acho que persistência, com certeza... A vontade de fazer dar certo, sabe? Você não importa o que, mas você tem que fazer dar certo. Não importa como. Você só entende Você só vê lá no fundo, você tem... Não, tenho que chegar até ali. Aí como eu vou até ali, aí... Vamos conversar pelo caminho? É verdade. A gente fica lá insistindo. Tenta por aqui, não dá. Tenta por lá, não dá. E fica lá. Mas uma hora rola, né? Então, pessoal, queria agradecer aqui, Eliane, por estar presente aqui nesse episódio. Eliane, se você quiser aí fazer agradecimentos, fazer o jabaculê final aí, fica à vontade. Não, eu queria agradecer também, claro, pelo nosso papo, que foi incrível, foi super engraçado. Bom, pessoal, é isso. Quero primeiro agradecer a Álvaro pelo convite. Foi um prazer estar com você. E isso foi um pouquinho da minha história, para mostrar a vocês que empreender também é para mulher. Quem quiser me acompanhar, minhas redes sociais, o Instagram é @ilidarejuve. O Instagram da clínica, que eu também estou sempre por lá, @rejuveforyou. Será um prazer ter você com a gente. Pessoal, isso aí foi Eliane. Queria agradecer mais uma vez aqui ao C-Hub por estar cedendo espaço, o pessoal da Pot Ventures, o Mário Vitor aqui da edição e a B2Bit, né? A minha software house. E é isso, espero que vocês tenham gostado do episódio e até o próximo. Valeu!